Aqui neste momento deve ter mais de 1000 iates atracados. Está aqui atrás, minha esquerda, minha direita e em frente de mim. E eu tenho dúvidas que se todos os donos desses iates tivessem que pagar impostos todos os anos por possuírem esses iates aqui e estarem aqui nessa cidade, tenho dúvidas se esses iates estariam atracados aqui. Tenho dúvidas se essa cidade teria reunido tanta fortuna assim. Esses iates só estão aqui atracados por um motivo. E por isso eu acredito profundamente, não acho inclusive, que os impostos são um dos motivos pelos quais nós africanos estamos atrasados do ponto de vista do desenvolvimento econômico e do crescimento econômico. Os impostos estão a atrasar também o crescimento da África, por dois motivos que eu vou explicar aqui nesse vídeo. Antes de tudo, quero lembrar que é importante você fazer like neste vídeo, subscrever e partilhar, porque é assim que essa matéria aqui vai ser entregue a muito mais pessoas e, quiçá, possa chegar a um ministro, a algum diretor provincial, a algum membro do Conselho de Ministros do teu país, da tua cidade, e possa, se calhar, usar aqui as dicas deste vídeo para tentar convencer o executivo sobre o problema dos impostos dos países africanos, que são realmente um dos motivos pelos quais estamos completamente atrasados. Porque nós temos dois grandes problemas, assumindo que você, meu chefe, colocou like e partilhou este vídeo, põe-me like, partilha-me se faz favor. Se inscreva no canal também, se faz favor. Exatamente. Primeiro vale aqui dizer que aqui também tem iates que são frutos de sangue. Muitos iates que estão aqui não são santos, são frutos de dinheiro que é roubado, que é usurpado e não só. Okay? Não quer dizer que aqui tem coisas santas, não. A riqueza é bem-vinda, serve para resolver muitos problemas, para correr com muitos problemas. Aqui, apesar de ser um paraíso fiscal, existem muitos iates que são fruto de mortes em vários países. Eu estava a dizer que nós, em África, temos dois grandes problemas que fazem com que estejamos cada vez mais atrás da corrida à cadeira máxima do desenvolvimento econômico e social. Mas o nosso primeiro problema chama-se corrupção. E lá onde há corrupção, surgem dois grandes incentivos. O empresário não paga impostos, ou então foge ao imposto, ou então paga uma via ali para que o agente lá das finanças ele possa cobrar uma fatura menor, usa outros canais para poder pagar menos, porque ele não confia no destino final do dinheiro, dos impostos. O empreendedor que está a começar agora, que não acumulou ainda fortuna nenhuma, ou então que não tem cultura de pagar impostos, quando ele se vê com aqueles extratos, para poder, aquela ficha fiscal para poder pagar, ele pergunta aos seus colegas empreendedores, que os empresários fazem parte sempre dos clubes, já agora quero lembrar que é importante você fazer parte da Servos Comunidade. É um grupo do WhatsApp onde você poderá receber todos os dias uma lista dos principais acontecimentos do mundo, comentários meus, discussões sobre economia, geopolítica, desenvolvimento pessoal, literatura e não só. Há lá muitos temas. Portanto, convite tanto no primeiro comentário ou aqui no QR Code, clica ali que eu falarei consigo para fazer parte, por apenas 1.500 contos ou 3 euros mês, do maior grupo do WhatsApp da lusofonia. Estava a dizer que os empresários fazem parte dos clubes, né, dos grupos de empresários. E lá eles partilham essas informações sobre contabilidade, sobre impostos, sobre investimentos, sobre quem é o rei do ovo, quem é o rei da cebola, quem é o rei da mandioca, quem é o rei dos impostos, quem é o rei do marketing. Eles conversam sobre essas questões. Alguém vai lhe dizer, calma aí, quanto é que vais pagar de impostos esse ano? Eu vou pagar X. Meu irmão, conheço um fulano de tal que faz esta luva aqui. Porque a corrupção cria muitos serviços alternativos. Dentro do Ministério das Finanças, do Ministério do Comércio, do Ministério da Indústria, do Ministério, há sempre uma empresa alternativa, uma mão alternativa, poder aqui fazer com que as pessoas paguem menos impostos. Por quê? Porque há corrupção, porque as pessoas não confiam no destino final do imposto. Então, por que eu vou pagar imposto tão alto se eu sei que esse dinheiro aqui não vai servir para construir mais escolas, para mais estradas, para pagar salários mais gordos aos professores, aos médicos também. Então, melhor pagar naquela mão ali, pago menos, pelo menos estou legal em nível de imposto, minha empresa não vai ser fechada. Esse é o nosso grande problema, a corrupção. E para que nós possamos combater a corrupção, e cada vez mais, e a corrupção tem duplo efeito, né? Faz com que as pessoas fojam o imposto, paguem as luvas, mas faz com que também tenhamos menos investimento estrangeiro. Portanto, a corrupção nos mata logo duas vezes em relação ao problema do imposto.
Já quando eu reduzo ao máximo os impostos, eu mato a corrupção por via das luvas, daqueles que fogem pagar imposto para poder pagar outros serviços. Assim, aquele empresário, aquele dinheiro que ele podia utilizar para pagar aquela luva, ele vai reinvestir no seu negócio, vai empregar mais pessoas, vai criar mais serviços, vai criar mais bens e produtos, vai ter muito mais ideias de poder criar muito mais coisas, vai alargar a loja. 2. Quando nós reduzimos ao máximo os impostos, até mesmo em algumas cidades eliminamos os impostos, porque os impostos não são a razão pela qual o país vai crescer. Desculpa aí, já falei disso aqui no final desse vídeo. Quando nós reduzimos os impostos ao máximo possível e um país virgem, um país que está a crescer agora, que tem agora novos empreendedores, jovens no digital, nas fintechs, na agricultura, jovens em serviços, na advocacia, em todos os serviços. Quando nós reduzimos ao máximo os impostos, nós incentivamos os nossos próprios empreendedores a continuar a abrir cada vez mais atividades. E o mais importante, países como nossos, que precisam de muito investimento estrangeiro, o imposto é a única forma que nos leva a concorrermos da melhor maneira com outros países que têm muita coisa para oferecer aos empresários. Nós às vezes pensamos que termos praia, sol, boa comida, bons homens, boas mulheres, é tudo para poder atrair investimentos. Não, praias existem em toda a parte do mundo. O calor existe em toda a costa atlântica e índica, ok? Todos os continentes têm praias, têm climas, têm tudo isso, têm montanhas. O que nós temos, muitos outros países também têm. A única forma de nós concorrermos contra eles é claramente criarmos alternativas fiscais, porque o empresário, o que lhe faz rir é realmente não pagar impostos. O que faz rir qualquer empresário é claramente não pagar impostos. E, no entanto, quando nós usarmos esse mecanismo aqui para, competirmos com outros países que também precisam de investimentos que nós queremos, 2, incentivar empreendedores nacionais, 3, correr, fugir, combater a corrupção, 4, fazer com que o encargo das famílias seja cada vez mais leve, porque quando eu vou comprar um pão, eu tenho que pagar o IVA, o pão enquanto é $1, mais 20 cêntimos do IVA. Quando vou comprar uma moto, quanto é que a moto é 50, mais X do IVA. Quando vou comprar, qualquer coisa que eu vou comprar, vou pagar impostos, claramente, até o meu consumo também claramente sofre impactos. E todos nós sabemos muito bem que os impostos nos matam 60 vezes. O Estado nos tira imposto 1000 vezes. Ou melhor, quando você recebe o seu salário, você paga o imposto sobre o recebimento do salário, sobre o seu rendimento. E cada coisa que vais comprar com o teu próprio salário, vais pagar imposto sobre o consumo. Quer dizer, quando você recebe o teu dinheiro, o teu salário, você paga imposto por ter recebido o dinheiro, o salário. Ou seja, tens que pagar imposto porque há pessoa como você que não recebeu o salário, logo tens que pagar imposto para que aquela pessoa que não teve o salário que você teve possa merecer sistema de saúde, de educação, saneamento básico, de eletricidade e não só. Mas ninguém nice. Só que hoje paga imposto, não é? Por ter recebido o salário. Agora, quando for consumir coisas, um pão, uma cebola, uma banana, uma bicicleta, um cinema, uma pipoca, um quarto de hotel, eu vou pagar mais imposto por estar a consumir isso. O meu próprio salário é descontado, é retirado do imposto até o salário acabar. O Estado precisa compreender que as famílias são taxadas a toda hora, a todo momento e todos os dias. Por isso é que, se nós prestamos atenção em reduzirmos a carga fiscal dos empresários poderão pagar salários maiores, as famílias também. As famílias até podem ser cada vez mais taxadas, mas têm salários altos. E nós precisamos compreender de que a melhor via para fazermos crescer a África não são os impostos. Ontem nós olhávamos para recursos naturais, percebemos de que este é um caminho monótono, um caminho perigoso, um caminho monodependente, e alguém nos disse que o imposto é a via. Quem nos disse que o imposto é a via é alguém que não tem recursos naturais que nós temos. É alguém que vive dos impostos, mas vive dos impostos oferecendo serviços às famílias impecáveis. Ele oferece transportes impecáveis, oferece saúde impecáveis, oferece educação impecável, oferece segurança impecável. E nós não temos aquelas condições que eles têm. Eu não posso cobrar imposto às minhas famílias quando eu não as dou as condições sociais que aquele que me recomendou a dar impostos dá às suas famílias. Quem nos disse para que criam mais impostos? Ele vem de um país, não tem poeira, não tem mosquito, água potável da torneira. Saber a questão, há segurança, há emprego, a taxa de desemprego está em 4%, menos de 2 dígitos, menos de 10%.
Então, a economia deve funcionar segundo a realidade de cada país. Razão pela qual eu acho que, e eu costumo observar cada vez mais nos países africanos, mais impostos, em detrimento de orientações daquele que nos empresta mais dinheiro, cada vez mais dinheiro. E eu percebo que estamos cada vez mais a estarmos distantes da competitividade na arrecadação de cada vez mais investimento estrangeiro e nacional também, por causa do problema do imposto. Agora vejamos aqui outro cenário. Se nós desejarmos, né, agora vá lá, vamos reduzir os impostos, eliminar alguns, porque não faz nenhum sentido, ok? O que vai acontecer no país? Vão chegar muitas empresas internacionais. As pessoas que têm esses iates aqui todos, que eu mostrei, vão chegar no país. E essas pessoas aqui querem muitos serviços, querem entrega ao domicílio, querem internet de alta velocidade, querem seguranças seguras, eles querem espaços verdes, querem ar bem respirado. Chegam com eles muitos outros serviços que serão criados por nós mesmos. Vão querer empregadas de coisa também. Temos muitas irmãs nossas que são prostitutas hoje, que se calhar deviam ser empregadas de casas, se nós tivéssemos essas pessoas aqui lá com os seus jatos atracados. Isso não vão para lá, porque fogem insegurança, fogem os impostos que mudam todos os dias. A estabilidade na aplicação de impostos é uma coisa espetacular. Aqui nessa cidade, os impostos mudam em cada 5 anos. E para mudar os impostos, eles têm que estudar milimetricamente até que ponto isso vai afetar aquele empresário, aquele trabalhador, até que isso pode afugentar, inclusive, um outro empresário. Mas quando ele já tem aqui vários empreendimentos, vários hotéis, várias casas desses próprios empresários. Quando nós reduzimos os impostos e removemos alguns, surgem no país vários empresários, né, vários investidores. Esses investidores vão arrebatando os seus fundos nos nossos bancos. Os nossos bancos ficam ricos, ficam bancos internacionais. E quanto mais dinheiro entra num banco, mais esse banco precisa emprestar dinheiro para as famílias, para as empresas. E quando os bancos têm muito dinheiro, emprestam dinheiro às famílias das empresas, o que acontece? As famílias começam a consumir, começam a criar. Lá onde há consumo, lá onde há salário ao consumo, claro, há crescimento, há desenvolvimento. As pessoas começam a comprar livros. As pessoas não compram livros hoje, porque o livro custa muito caro. Cada livro meu custa 15 mil kwanzas. O livro mais barato custa 5 mil kwanzas. Eu quero ler, mas, Joaquim, 5 mil kwanzas, 10 euros, 15 euros, desculpe lá, eu vou comer primeiro. Vocês começam a comprar livros, vocês começam agora a gozar em férias, verem o lazer, porque elas agora têm cada vez mais consumo, ok? Eu acredito profundamente que os impostos são uma das razões pelas quais nós não estamos a crescer, não estamos atrás, e nós devíamos rever esse problema aqui, porque não nos está a ajudar para muita coisa. Infelizmente, quem nos disse que os impostos vão nos ajudar a crescer é alguém que no seu país o índice de corrupção é muito baixo, os impostos param mesmo no cofre do Estado, o Estado mesmo distribui e já deu às famílias serviços de base excepcionais. Estamos a olhar para uma recomendação que vem de realidades diferentes. Razão pela qual eu escrevi o livro Capitalismo do século XXI, 3 formas para destruir qualquer governo. Esse livro aqui é de economia e foi escrito com a alma africana, pensando em África. Portanto, compre, leia, se faz favor, compre na Amazon, compre aqui no meu site, está aqui na descrição, no meu WhatsApp está aqui na descrição. E não sou. Põe aqui em comentários se de facto eu exagerei, se menti, se falei a verdade, concordas comigo, não sou. Não sou contra os impostos, isso para dizer que os impostos são muito e sempre serão muito bem-vindos quando forem aplicados de forma contextual, segundo a nossa realidade macroeconômica, acima de tudo, quando forem aplicados para desincentivar alguns consumos, como por exemplo, consumo de bebidas alcoólicas, consumo de cigarro, o consumo de qualquer outro produto que ameaça a saúde das pessoas, ou então para desincentivar a transferência de bilhões como fruto de lucros de algumas empresas, ou seja, as empresas só podem transferir para os estrangeiros lucros até X milhões. Acima disso, tem que pagar um imposto sobre isso, porque quando se transfere grande parte das receitas dos lucros, o país que produziu a riqueza perde a oportunidade de ser realmente investido. E países africanos que estão na fase de precisar cada vez mais de investimento
nacionalmente precisam usar essa ferramenta para desincentivar a transferência, claramente, de capitais. E os impostos acabam por se tornar uma máfia para os africanos, para as famílias africanas, para os empresários africanos, porque uma vez em que o empresário paga o imposto, a família paga o imposto, o dinheiro cai em um saco roto. Logo é uma máfia. Criamos impostos para claramente aquecer a economia, mas o dinheiro não cai nos cofres do Estado e vai alimentando um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas vão se acobertando claramente e vão continuar a criar impostos. As pessoas vão reclamando pelos impactos dos impostos, eles continuam a criar impostos e o dinheiro ficar nos próprios bolsos deles. Razão pela qual temos um destino: acabar com essa máfia, reduzindo os impostos. 2, criamos um sistema muito robusto, com vista a que cada cêntimo dos impostos possa cair claramente, possa cair nos cofres do Estado e servir claramente para o bem social. Porque os impostos foram criados para que possamos pagar as pessoas que trabalham no Estado e claramente vários investimentos públicos, de estradas, hospitais, salário de funcionários da função pública, saneamento, ar, ambiente, investimento público e não só. Faz um like, meu chefe, e até já.